Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão. Eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Olá para você que está nos acompanhando pela Rádio Universitária 95.9 e também pela TV Universitária. Começa agora o seu Fala Aí Defensoria, uma parceria da Defensoria Pública de Roraima com os canais de comunicação da Universidade Federal de Roraima. E você acabou de ouvir a poesia lírica da Rafa Black, ela que inclusive é a nossa convidada desta edição. Comigo, Felipe Medeiros. Rafa, seja muito bem-vinda. E para a gente começar, vamos fazer uma autodescrição, né, sua, e logo depois eu faço a minha, para quem está nos ouvindo pela Rádio Universitária e também para quem está nos assistindo pela TV Universitária. Por favor. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu me chamo Rafaela Pinheiro Souza, sou mais conhecida como Rafa Black. Eu sou MC, sou poeta marginal e também sou acadêmica de História pela Universidade Federal de Roraima. Sou uma jovem sonhadora, periférica, que corre atrás dos seus sonhos. Eu acho que essa seria a minha melhor autodescrição. Tá certo. Lembrando que hoje a gente vai falar aqui sobre o Júlio das Pretas e também sobre a carreira da Rafaela, a Rafa Black, no hip hop roraimense, movimentando aí o cenário aqui em Roraima. Lembrando que você que está ouvindo a gente pela 95.9 está acompanhando a gente ao vivo, viu? E você que está assistindo pela TV Universitária, esse programa é gravado todas as quintas-feiras e você está assistindo aí nesta terça-feira. Mas então vamos lá, eu sou Felipe Medeiros, eu sou um homem de 32 anos, de pele preta, não retinta e cabelo cacheado e sou jornalista. Vamos começar então falando, Rafa, já que a gente está no mês de julho e tem aí uma programação vasta sobre o Júlio das Pretas, né? Vamos começar falando quando e como você começou a construir a sua identidade enquanto mulher negra. Foi um processo até demorado em sua constituição, porque a gente nasce enquanto pessoa negra, né? Isso já tem a melanina, o cabelo, os traços negroides, mas você se reconhecer enquanto pessoa negra e construir a sua identidade, ainda mais uma identidade positiva de pessoa negra, já é um processo maior. Eu, desde pequenininha, meu pai e minha mãe já trabalhavam o quesito negritude comigo, falando sobre meu cabelo, minha cor de pele e etc. Então, desde 2, 3, 4 anos de idade, eu já compreendia que eu era uma menina negra. E aí, os atravessamentos do racismo e tal, na escola, xingamento pelo cabelo. E aí, essa construção de identidade foi ali meio trancos e barrancos, até eu chegar mais ou menos aos meus 14 anos, que eu passava por um processo de alisamento do cabelo dos 9 aos 14. E aí foi quando eu decidi que eu não ia mais alisar o cabelo e iria conhecer realmente o meu cabelo e a curvatura dele e aceitá-lo. Então, ali, para os 14 anos, eu assumi o cabelo, comecei a usar Black Power. E aí eu construí essa identidade enquanto uma mulher negra, orgulhosa de si, conhecendo, né, se aprofundando também na educação, na informação, porque para construir uma identidade forte e para aguentar e até conviver com, enfim, as mazelas que pessoas negras passam, racismo, discriminação, etc., você tem que também ter o conhecimento. Então, a partir dos 14 anos, eu comecei a me aprofundar sobre história da África, sobre história afro-brasileira, e aí foi se construindo essa minha identidade. Entendi. E ao longo dessa construção, o que mais te marcou nesse processo? Com certeza foi assumir o meu cabelo Black Power, porque até então meio que eu passava meio velado, porque eu tinha o cabelo alisado, era bem tímida, né? Me sentia bem tímida. E aí, quando eu passei pela transição capilar e fiz o Big Shop, que é cortar toda a parte lisa e assumir realmente o cabelo natural, fiquei até com o cabelo bem curtinho, foi ali realmente assim o baque que eu acho que eu comecei a me ver assim pela primeira vez. Então, foi um processo assim muito representativo para mim. Foi quando eu comecei a me reconhecer e também a passar por algumas cenas discriminatórias mais fortes, porque até o momento onde eu me escondia, eu passava
cenas discriminatórias, mas não tão forte quanto quando eu assumi o Black Power, que aí ia de xingamentos na rua até, tipo, ataques em redes sociais. Então, passar pela transição capilar foi o baque tanto pro bom, que foi maravilhoso, assumir meu cabelo, tanto pro ruim, porque tive que me tornar muito forte para bater de frente mesmo com a discriminação. Nossa, e o ser negro para a mulher é muito mais forte, né, quando se trata de racismo. Sim, acaba sendo porque tem uma coisa que a gente chama de interseccionalidade. O que é? A Lélia Gonzalez, que é uma pensadora do feminismo negro, afro-latino-americana, ela fala que a gente lida com a interseccionalidade de opressões, ou seja, eu sofro uma discriminação por ser uma pessoa negra, racismo. Eu sofro uma discriminação pelo gênero, porque eu sou mulher. Eu sofro uma discriminação pela classe, ou seja, uma interseccionalidade, várias opressões atravessando o mesmo corpo, entendeu? As mesmas identidades, a variação. Então, tem realmente essa complicação por ter essa interseccionalidade de várias camadas de gênero, de classe e de cor. Agora sim, você deve estar se perguntando por que o programa Fala aí Defensoria, que é um programa produzido pela equipe de jornalismo da Defensoria Pública de Roraima, em parceria com os canais de comunicação, aqui a Rádio e TV da Universidade Federal de Roraima, trouxe hoje a Rafa Black. Tudo porque a gente está num mês voltado aí para as mulheres pretas, né? É um mês de muitas ações e de muita conscientização. Depois você vai explicar também uma data específica de uma grande líder das mulheres pretas, mas também porque a Defensoria tem essa preocupação também com relação a diminuir essas diferenças na sociedade. Por exemplo, na edição passada, a apresentadora do Fala aí, Alana Francis, conversou com a defensora pública Jeane Chaldi, né, que é a titular, inclusive, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E ela citou que a Defensoria Pública de Roraima, por exemplo, tem o primeiro defensor público que foi aprovado por meio de cotas, né, que é um grande diferencial para a educação, para diminuir as desigualdades em nosso país. Porque muita gente ainda vem com esse discurso que cota é esmola e não é isso, Rafa? Exatamente. Cota é uma política pública afirmativa para ter a inclusão, a inserção e a reparação histórica com a população negra. Então, não é esmola, é direito. Tá certo. Então, mas a gente queria saber também com relação a como você trabalha toda essa sua militância também junto com a sua arte. Eu trabalho trazendo temáticas raciais, de reafirmação, de representatividade, de crítica ao sistema, infelizmente, ainda embasado no racismo estrutural. E para conversar mesmo, porque a gente ainda normaliza corpos negros sendo assassinados, uma parcela também pelo Estado, e passa batido, entendeu? Por exemplo, ontem saiu a notícia que os responsáveis por matar um jovem negro dentro da própria casa durante a pandemia tinham sido absorvidos, né, dando a entender de que tinha uma justificativa, um jovem de 14 anos. E não saiu em rede nacional, não teve o impacto que teve, por exemplo, uma traição, que é o que está em pauta hoje, entende? Então, foi uma traição de uma mulher negra, né? Também, não minimizando, mas olha o impacto, duas pautas muito importantes, interessantes, só que quando a gente morre, é menos falado do que quando somos traídos, entendeu? Então, realmente dá o público a denúncia e a apuração necessária para casos também de violência extrema, que é tirar a vida de jovens negros. E, às vezes, as estatísticas, por exemplo, mostram, segundo a ONU, a cada 23 minutos é morto um jovem negro no Brasil, e não se vê realmente uma discussão ampla nacional de todas as raças ou etnias. Por exemplo, eu, enquanto uma pessoa negra, estou falando isso, você, enquanto uma pessoa negra, está falando, mas e as pessoas brancas que também precisam nos ajudar nessa pauta?
Será que elas estão falando? Será que elas realmente estão se importando com isso? Ou passa batido, entendeu? É ali para uma pauta pontual, no mês de julho e novembro, e depois o ano todo não se é discutido, não se é falado, entendeu? Não basta não ser só racista, né? Tem que ser antirracista. Exatamente. E como a gente está num veículo de comunicação que toca música popular brasileira, Elza Soares até tem uma música também, né? Eu não recordo ao certo a letra, mas em determinado momento ela diz, já que você falou aí de assassinato e de traição, ela diz o seguinte, que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? E isso é uma crítica muito forte para as pessoas que não são negras, né? Mas isso também é muito relativo, porque se a gente for parar para analisar toda a história do nosso país, você como historiadora, daqui a pouco você fala mais, mas eu pergunto agora para você, como é que você observa o racismo atualmente, explicando mesmo para a gente esses 3 tipos segundo Silvio de Almeida, né? Explica para a gente. Bem, o racismo, segundo Silvio de Almeida, no seu livro, O Racismo Estrutural, ele trabalha 3 tipos de racismo. O racismo individual, que é de pessoa para pessoa, ou seja, não tem nada a ver com a sua criação. Eu, enquanto indivíduo, te discrimino por sua raça enquanto indivíduo, tirando você do seu coletivo. O racismo institucional, que é instituições, majoritariamente as governamentais, mas instituições de qualquer tipo, pode ser ONG, etc., que discrimina pessoas em questão de raça. Por exemplo, quando se há truculência policial, majoritariamente com jovens negros periféricos. É um racismo institucional, basando de uma instituição, né, que seria a segurança. E o racismo estrutural, que seria o tipo de racismo que estruturaria a sociedade brasileira por todo esse seu passado escravocrata. Depois da escravidão ser abolida no Brasil no início do século XX, teve as políticas de embranquecimento, as políticas eugenistas, que pregavam que negros eram inferiores aos brancos, mesmo enquanto Brasil república. Então, por todos isso ter sido a base histórica da nossa sociedade, seria esse racismo estrutural. Ou seja, você tem aspectos na sociedade, tem racistas que foram dessa época, que foi passado de geração em geração. Por exemplo, as piadas, negro correndo é ladrão, todo negro é preguiçoso, trabalho de negra, essas coisas são falácias populares que, mesmo você não sendo uma pessoa racista, às vezes você reproduz, que é um termo racista que é dessa época que vai passando de geração em geração, que estrutura a sociedade e, infelizmente, também o pensamento social de tal sociedade. Então, seria esse o racismo estrutural. E como que você sugere para que as pessoas sejam antirracistas? Porque, assim, a gente vê, eu percebo, muita gente não querendo mais ser racista, né? Ainda bem, né? Que bom. Mas as pessoas ainda temem como se expressar, como agir. Por exemplo, eu devo falar preta, negro, negra. Então, são informações simples, mas que, mesmo sendo simples, não acabam chegando. Então, acho que esse espaço é importante também para a gente trazer essa educação em direitos e em respeito também, né? Sim, a minha maior indicação é informação. Pesquisa mesmo, pode jogar na internet, tem alguns artigos que eles falam sobre isso, ou mesmo matérias, porque, como você disse, depois de tantos anos, a gente está realmente vendo uma sociedade engajada contra todo tipo de discriminação, e também a discriminação por raça, o racismo. Então, que luta, se engaja, procura aprender e a desconstruir isso do racismo estrutural. Então, pesquise mesmo, pode ir no Google, tem muita informação lá. Segue também influenciadores negros que discutem isso. Por exemplo, tem a Nathalie Neri, tem a intelectual diferentona, que também é uma mulher negra que fala sobre racismo, tem a Preta Cientista também, que é muito boa, e faz esses conteúdos rios mesmo, que é simples, 30 segundos explicando toda essa construção de raça, a construção dos termos e tal. E assim, as pessoas às vezes me perguntam, é preta ou negra?
Enfim, depende muito de pessoa para pessoa. Então, assim, para você nunca falhar, pergunte o nome dela, tipo, oi, qual é seu nome? E aí, para não precisar conotar a raça dela em primeiramente, entendeu? Caso estiver na dúvida, ainda está conhecendo a pessoa, você, qual é seu nome, tal, como você se identifica, de qual raça você se identifica, e depois disso, abrir, né, realmente para essa comunicação, para essa conversa. É o respeito, né? O respeito. Se colocar no lugar para saber como você gostaria de ser chamado, né? Você gostaria de ser diminuído pelo seu tom de pele, pela sua boca, pelo seu cabelo, não é? Uhum. Acredito que não. Mas, Rafa, foi por isso também que te despertou o interesse em fazer história, em estudar história, porque você é estudante de história, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi essa sua escolha, como é que essa sua graduação, como é que está sendo e o que você espera, né, depois de formada. Eu costumo dizer o seguinte, eu também escolhi jornalismo porque eu gosto de contar histórias. É diferente, é algo bem semelhante à minha área com a sua, mas eu gosto de contar histórias. E eu acredito que a história existe para que não cometamos os mesmos erros do passado, né? Então, conta um pouquinho. Exatamente. O início da minha graduação foi um pouquinho conturbado, porque não era a minha primeira opção. A minha primeira opção era Direito, só que eu não passei de primeira na Federal aqui. Eu passei pelo ProUni, na Morumbi, lá em São Paulo, mas aí toda a logística de ir para São Paulo para poder estudar era meio difícil. Então, eu decidi fazer História. E comecei o curso pensando, vou fazer um semestre e depois eu mudo para Direito. Só que eu me apaixonei por História, também teve a pandemia, mas principalmente me apaixonei. Quando eu vi, eu já estava no centro acadêmico, já estava fazendo programa de iniciação à docência. Então, eu já estava bem engaixada dentro do curso, não quis trocar quando eu passei para Direito em 2021. Então, eu decidi que eu ia terminar de fazer História e depois eu pensava se eu iria querer fazer Direito ou não. E agora eu estou caminhando assim, para o final do curso mesmo e foi assim, uma experiência maravilhosa. Com certeza tem a Rafaela antes de fazer História e a Rafaela depois, porque História é isso, é para não cometermos os erros do passado, mas também para compreendermos como chegamos nesse presente, entendeu? Para o seu desenrolar, porque para nós de ciências humanas se fala que nada é natural, tudo é construído. Né? Tem uma construção histórica, social e política através dos anos que fez a gente chegar nesse ponto que estamos hoje, né? Seja a ponto de discriminação, ponto de evolução tecnológica, tudo que a gente tem hoje foi construído ao longo do tempo. Então, quando eu comecei a me aprofundar sobre isso, sobre a historiografia, que eu falo que é a história da história, a historiografia é tipo o que se produziu enquanto materiais históricos, livros, artigos, materiais. E aí a gente volta para a historiografia, para a história que já foi escrita, para revisarmos, para procurarmos novas fontes. Então, quando eu comecei a estudar essa parte da história, tipo a construção da história afro-brasileira, né, a construção da história da África, a construção da própria história, que ela é muito, enquanto a gente chama ainda de eurocêntrica pelas divisões e tal, de levar a Europa enquanto ponto de partida da humanidade para as divisões de pré-história, história média, moderna e contemporânea, leva em conta a história principalmente europeia. Por exemplo, enquanto a Europa diz que estava na idade medieval ou idade moderna, porque já tinha desenvolvido a escrita, né? Sim. A história vai até anterior à escrita, depois que se faz a escrita, entraria na história. Só que os povos ameríndios aqui não tinham escrita. Então, eles ainda estavam na pré-história antes dos portugueses chegarem. Então, sempre tem essa ideia de que é uma história eurocêntrica, ainda mais de que a história do Brasil agora que está sendo discutida história decolonial, que é o quê? A gente perceber e pesquisar a história de países, seja da América, ou África, Oceania, enfim, asiático, antes da chegada dos portugueses. Ou seja, como aqueles povos se organizavam, quais eram as suas tecnologias, porque tinham tecnologias, tinha muita evolução. Por exemplo, os incas, os astecas que a gente estuda na escola é antes da chegada dos portugueses no Brasil, antes dos europeus chegarem na América. Então, eu me apaixonei por essa parte da história, de entender como ela funciona, como ela foi construída e as transformações que ela acaba se desenvolvendo ao longo dessas centenas de anos.
Que bacana. Vamos para o intervalo, mas eu queria ir para o intervalo de uma forma diferente, com poesia da Rafa Black. Pode ser? Eu fiz uma especialmente para hoje, quando eu cheguei. Olha aí, então eu vou aqui exclusividade, Universidade Federal de Roraima, né? Rádio e TV Universitária. Hoje aqui nas ondas da Rádio Universitária, junto à Defensoria, para falar com você, meu amigo ou minha amiga, em forma de ritmo e de muita poesia, improviso ou escrita, sobre pautas importantes do meu dia a dia. Quem sou eu? Bem, vou lhe dizer. Sou uma jovem MC, poeta e estudante, mas, acima de tudo, uma trabalhadora e cidadã como você. Peço licença para falar e me apresentar, e também para te conhecer. O Fala aí, Defensoria, volta já. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com o Fala aí, Defensoria, uma produção do jornalismo da Defensoria Pública de Roraima, com os canais de comunicação da Universidade Federal de Roraima. Você que está nos acompanhando pela Rádio Universitária, seja muito bem-vindo, fique à vontade para acompanhar esse bate-papo muito interessante aqui com a Rafa Black sobre racismo, sobre direitos das pessoas pretas nesse mês de julho, que é o mês Julho das Pretas. E você que está nos acompanhando pela TV Universitária, você está vendo uma reprise desse programa aqui na telinha, tá bom? Rafa, então, você acabou entrando no movimento hip hop, como é que foi essa sua entrada, né, num movimento que é originalmente muito masculino, é de pessoas também negras, mas que também é palco de muito racismo? A minha entrada foi um pouquinho de estranhamento das pessoas que já estavam, algumas pessoas, né? Antes mesmo da minha primeira batalha, teve uma cena de racismo, onde a Jeane interveio, né? Que a Jeane Chaldi é a defensora pública. É, a defensora pública. A gente estava numa seleção, não lembro, tinha mic aberto, e aí eu nunca tinha batalhado e estava falando com meus amigos, não, tenho vontade de batalhar e tal, aí estava tendo uma rodinha de rima, eu entrei. Aí acabei que eu estava lá rimando e tal, mandei 2 versos, aí eu saí, né, que eu estava com muita vergonha. Aí um cara, nem lembro quem era, ele falou, e cadê aquela pretinha do cabelo de bombril e tal. Aí a Jeane, né, depois que acabou o evento, ela olhou absurdo, assim. Né? Ela olhou assim, não, vocês não estão entendendo, o cara foi racista e tal. E aí deu realmente assim, uma palavra muito firme, porque na época acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Então, até hoje é um pouquinho difícil a gente lidar diretamente com uma cena de racismo, porque apesar de toda a sua construção, toda a sua informação, às vezes é normal você dar tipo assim, uma paralisada, tipo, não acredito que eu tô passando por isso de novo, entendeu? E aí ela deu essa palavra e ali foi tipo um estopim para mim, não. Aí mesmo que eu tenho que batalhar, vamos pra cima, não tem mulher. Tem ainda pessoas ainda com pensamento retrógrado, vamos trazer essas pautas também para a batalha, vamos reafirmar isso dentro do hip-hop, porque o hip-hop em si, ele é um movimento antissistêmico, ou seja, é antidiscriminatório, antirracista, antissexista e tal. Só que algumas pessoas que entram, às vezes vêm com essa concepção de fora para depois ir desconstruindo, enfim. Porque o hip-hop em si, ele está dentro da sociedade. A sociedade tem esses tipos de discriminação. Então, é um processo seu e um processo da filosofia do hip-hop que você vai desconstruindo. Então, essa foi a minha primeira pé assim dentro do hip hop. E aí teve todo esse apoio da Jeane, apoio dos meus amigos, apoio dos outros MCs. Então eu tipo, mais um gás, vamos começar a batalhar. Então, em 2017, eu decidi entrar mesmo. E aí eu falei que eu ia começar a batalhar, e na época era a Batalha da Orla, ia ser uma batalha de trio, aí juntou eu, a MC Lee, que hoje está desativa, e mais uma mana também que ia batalhar com a gente, só que essa mana não pôde, aí colocamos o MC Sami, e aí foi a minha primeira batalha, na Batalha da Orla. A gente estava super nervosa, mas conseguiu chegar às oitavas de final, ou seja, a gente passou da primeira e da segunda fase, conseguiu chegar às oitavas, quase ali na semifinal. Competindo com homens, contra homens. Contra homens, porque eu sou uma das únicas MCs mulheres aqui do estado, né? Eu posso falar que eu sou a única que tem 7 anos, eu batalho desde 16, 7 anos de carreira dentro das batalhas. Então, muitas vezes eu sou a única mulher junto com 15 MCs homens, sabe, nas batalhas. E aí é algo que eu até vou convidar vocês, mulheres que querem conhecer, querem fazer parte do hip hop.
E tá faltando mesmo. A cena tá mais acolhedora. Agora a gente tem, por exemplo, incentivos. Os homens sempre dizem, não, vamos, batalha, ensine e tal. Temos manas que estão como júri, que tá já caminhando para batalhar também. Teve outras mulheres que entraram, também foram super incentivadas. Temos mulheres na ativa também lançando música. Então, assim, Legal. foi um movimento que realmente foi amadurecendo durante os anos, sabe? Eu gosto muito de fazer parte do movimento hip hop. Eu, graças a Deus, estou sendo bastante reconhecida pelos meus pares, das pessoas dentro do hip hop, pessoas fora, como você, que me convidou para esse programa. E, tipo, a defensoria com hip hop, né? É uma coisa assim meio distanciada, mas com essas conexões de bons trabalhos, de reconhecimento, a gente vai criando esses laços. Então, eu tenho muito a agradecer a muitos manos do hip hop que me incentivaram e ainda me incentivam, me reconhecem como o Movimento Maco X, o Rix, o MC Frank, que sempre me incentivaram a continuar e que me apoiam até hoje. E troco muita ideia, assim, amigões. Só gente boa aí que você falou. E, inclusive, todo esse apoio, porque a gente não ganha nada sozinho, né? Te rendeu premiações. Por exemplo, a mais recente foi a 11ª Batalha do Satélite, que eu nem sei que bairro é, né? Pelo nome é o Cidade Satélite, Ninguém obviamente. imagina onde fica a batalha. Vai pensar que é lá no Satélite, né? Mas então... E outras mais, né? Conta um pouquinho pra gente quais os outros campeonatos que você participou e trouxe bons frutos. Teve essa batalha foi tensa, porque eu peguei uma final muito difícil, com um MC muito forte, e aí era num formato novo, que é FMS, que é 5 rounds, é quase meia hora de batalha ali, e você tem que ter muito conhecimento para desenvolver. Meia hora só você falando? Não, meia hora no total, a gente batalhando, porque tem 5 rounds, 5 modalidades diferentes. Primeiro é o Easy Mode, que é tipo, tem palavras aparecendo no telão e você vai rimando com o seu arcabouço mesmo, assim, intelectual, sobre aquela palavra. E depois tem o Hard Mode, que é várias palavras de 3 em 3 segundos mudando, e você tem que fazer uma construção de 45 segundos de improviso ali com aquelas palavras. Sim. Aí tem o kickback, que é tipo, ele pergunta e você responde. E aí você responde e ele pergunta. Depois tem a batalha temática, que te dá um tema. Pode ser uma série, um anime. Vocês têm que batalhar entre si, tipo, como se fosse personagem. E a última, que é a Deluxe, que é tipo 3 rounds de poesia, improviso poético, sem fundo, sem beat. E depois outros 3, tipo... no beat, sabe? E foi assim, uma batalha muito massa. E esse eu acho que foi uma das batalhas mais difíceis que eu participei, por isso que eu desenrolei tanto ela. E aí já ganhei a Batalha do Conhecimento, eu já fiquei em 3º lugar na Amostra Picuá, de prosa de cinema e literatura, que aconteceu em Tepequém em 2021. Foi minha primeira prosa que eu escrevi, muito carinho. Já fiquei em 3º lugar pelo PROARC do IFE, ano passado, com a poesia também sobre inclusão e educação inclusiva. Eu agora consegui ser selecionada para participar de uma antologia, O Grito do Amor, do Toma Aí um Poema, que é uma editora de fora. Sim. Fui uma das selecionadas também. Que legal, que bacana. Aí em batalha, tem Batalha do Conhecimento, a Batalha delas, que eu fui organizadora e também campeã, que foi a primeira batalha de rima daqui. Fui a primeira mulher finalista do duelo estadual de MCs também. E essas são algumas coisas que eu me orgulho. E recentemente eu ganhei uma moção de aplauso pela vereadora Tuti Lopes, que ela indicou nós do hip hop para receber uma moção de aplausos reconhecendo nosso trabalho social e cultural para o Estado. Então, eu e outros MCs fomos até a Câmara dos Vereadores receber essa moção de aplausos representando o hip na hop. rede social. E é muito justo, né? Porque pelo que você está falando, para estar no hip hop, tem que ter muito conhecimento, né? Tanto de vida, quanto conhecimento teórico também, né? Tem que estudar. Você tá falando aí, até me deu algumas ideias. Se tu topar aí, esse negócio, né, de dar 3 palavrinhas e vir um rap aí, eu gostei. Quem sabe a gente possa fazer um já. Mas assim, e quais são os teus planos pro futuro? Eu sei que tem muita coisa andando aí, mas quais os teus planos pro futuro? O meu plano agora, eu tô fazendo uma música com o MC Frank, eu vou fazer um feat com ele.
até vai ser produzido por o DJ Rafa, que é do DF. Então, mais pra frente eu vou lançar o meu primeiro feat realmente de rap, que eu já tenho uma poesia, mas eu não tenho rap gravado, então vai ser minha primeira. Mais pra frente eu tô arquitetando um EP de rap mesmo, meu com outras pessoas aqui, com alguns feats, então fica aí as faixas, né, no próximo EP. E também tô querendo lançar um e-book de poesia mesmo, mais pra frente. Então tem bastante coisa aí rolando, além de trabalhos coletivos, né. Tem um grupo aí de rap que a gente está desenvolvendo, né, com MCs e dançarinos de break, que é os B-Boys e as B-Girls também, que vai ser um projeto aí itinerante, se tudo der certo. Mais pra frente vai sair nas nossas redes sociais. E esses são meus planos futuros. Entendi. Muita música e muita poesia. Que bacana, um futuro bem lindo aí pela frente. Então, a gente pode arriscar as 3 palavrinhas aqui? Vamos, e você vamos montar tentar. um rap? Precisa de algum apoio musical ou não? Só no gogó mesmo? Pode ser, se tiver aí um beat... Não, Então vamos vai no ser no gogó, gogó. vamos no gogó. Vamos lá, então. A gente na Defensoria usa muito 3 palavras. Direitos, justiça e cidadania. O que sai daí? Tudo bem, eu faço um rap bem feito. A gente tem que reconhecer e lutar por nossos direitos, porque a justiça é a justiça social. Ou seja, se eu tô bem, eu ajudo quem é que tá mal. Então, mano, tenha a cidadania pelo seu próximo humano, tenha a empatia de saber que ele também é um cidadão que precisa de dinheiro, justiça e o amor no coração. Nossa, muito bacana. Fera demais. Rafa Black, ela se denomina como poeta marginal e MC, aqui no Fala aí Defensoria, da Defensoria Pública de Roraima, com os canais de comunicação da Universidade Federal de Roraima. A gente volta já já. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com o Fala aí Defensoria, um programa produzido pela equipe de jornalismo da Defensoria Pública de Roraima e veiculado aqui na Rádio e TV Universitária, uma parceria de sucesso, tudo com a intenção de garantir a educação em direitos. E hoje eu converso com a Rafa Black. Rafa, a gente foi para o intervalo falando que você se denomina como poeta marginal e MC, né? Então explica pra gente por que poeta marginal. O poeta marginal, ele vem do movimento da década de 60 aqui no Brasil, que é a poesia marginal. A poesia marginal ela foi criada na década de 60, ainda na época da ditadura militar, e era uma forma de conversar mais com o público também, periférico e pessoas não letradas, né, que não eram pessoas alfabetizadas ou eram alfabetizadas, mas não tinha esse interesse pela poesia erudita, poesia lírica e tal. Então, esse movimento de poesia marginal, ela veio para isso, para trazer essa gama de pessoas marginalizadas e para ser uma linguagem mais acessível, ou seja, você pode colocar na sua poesia o dialeto, gíria, palavrões, enfim, a sua linguagem normal, né? Então, essa é o movimento da poesia marginal. E ela foi incrementada aqui no Brasil e muito utilizada ultimamente pela população periférica, majoritariamente pessoas negras, indígenas e pessoas LGBTQIA+. Então, realmente, pelas pessoas que são marginalizadas, ou seja, são empurradas para margens da sociedade, seja as periferias, seja o acesso a certas informações e tal. Ou só por ser uma pessoa dessas dadas, entre aspas, minoria, é discriminada. Então, isso foi apropriado pela periferia e aí se tornou os poetas marginais que a gente tem hoje, pelo Poetry Slam. Poetry Slam é um movimento estadunidense, nascido na década de 80, criado pelo Smith, e ele também era uma forma de conversar realmente com uma poesia mais acessível, porque estava muito na poesia escrita, de livros, erudita e tal, e ele, não, a gente não está sentindo a poesia. Vamos começar a recitar, poesia falada, poesia tem que sentir. E aí ele começou a fazer batalhas de poesia nas periferias de Nova York. E aí a Roberta Estrela Dalva trouxe para o Brasil esse movimento em 2008. E aí começou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, que é o eixo, né? E foi indo para todo o Brasil,
como, por exemplo, o Acre, Amazonas também tem. E aí, né, a gente tem o circuito de poesia falada, né? De batalha de poesia falada, que é o Slam Nacional, que todo ano tem, e cada estado manda um representante. Infelizmente, a gente ainda não tem um representante de Roraima. O movimento Slam aqui ainda está nascendo, mas é isso, a poesia marginal é meio que a voz da periferia, é um estilo de escrita de poesia, mais acessível com uma linguagem de gíria, dialeto, palavrão, crítica social ou vivência, enfim. Manda um pra gente, então. Manda uma pra gente aí. Eu só tenho poesia forte. Eita! Então vamos ver a menos forte, então, porque o horário... quase 3 horas da tarde, ao vivo na Rádio Universitária. Tá bom, deixa eu ver. Quantas tiveram que morrer, quantas tiveram que lutar, para hoje eu chegar aqui na frente e falar o que eu quero falar. Quantas foram torturadas, quantas foram violentadas, quantos sofrem preconceito, violência agora, quando eu coloco essa revolta em palavra. Quantas e quantas, com as minhas características, sofrem violência e entra para mais uma estatística. Mulher, eu não te conheço, mas também passo pelo mesmo enredo. Eu também aperto o passo de noite porque eu sinto medo, também me sinto pedaço de carne à mercê do desejo, mas não se sinta amedrontada. Você é forte, é bonita, é de luta e garra. Você pode ser o que você quiser ser. Porque, como diz Bia Ferreira, não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Seja negra, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina. Torna-se mulher. Ei, que bacana. Muito bacana mesmo. Parabéns, viu, Rafa? E que memória também, hein? E aproveitando que você trouxe esse poema aí, de quem é seu, conta pra gente e aproveita e já responde como é que tá. Tem tudo a ver esse poema que você trouxe com o mês de julho, Julho das Pretas, como é que tá a programação do mês de julho, o que vai ter, convida as pessoas também. Tem um dia especificamente muito marcante para vocês, não é isso? Que dia é esse, porque também? E faz o convite também para as pessoas, para a população que tá ouvindo a gente, participar mais, né? Entender mais. O Julho das Pretas é um mês em alusão para comemoração, conscientização e discussão de políticas públicas para as mulheres negras. A nossa data marcante, que é dia 25 de julho, que é Dia da Mulher Negra, afro-latina, americana e caribenha, que é datado dia 25 de julho pelo encontro das mulheres afro-latino-americanas e caribenhas, que ocorreu em 1992, em São Domingos. E esse foi o primeiro encontro das mulheres em 92. Então, a ONU reconheceu essa data como o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latina-Americana e Caribenha. Em 2014, no Brasil, foi reconhecido nacionalmente como o Dia da Mulher Negra e também Dia da Teresa de Benguela. Teresa de Benguela é uma das nossas figuras representativas da história afro-brasileira, porque ela foi uma grande líder de quilombo, o Quilombo do Piolho, que resistiu durante o período ainda colonial aqui no Brasil, colonial e imperial, porque foi quase 2 séculos de resistência. E aí, durante essa época, ela foi reconhecida em 2014 como o Dia Nacional de Teresa de Benguela da Mulher Negra. Então, junta essas duas datas e se torna o dia 25 de julho como o Dia da Mulher Negra. Para isso, a discussão e a lembrança também de quem veio antes nessa luta, porque eu estar hoje aqui sentada falando com você foi um processo de luta muito demorado, centenas de anos, para a gente poder se discutir sobre essas pautas realmente como um agente de mudança e não só como uma pessoa ali simbólica, representativa. Entendeu? É tipo colocar uma pessoa negra ali na sua equipe só para representar, falar, olha, a gente tem uma pessoa negra, não serve. Realmente aquela pessoa tem que ter voz ativa. Então, o dia 25 de julho, o mês do Julho das Pretas, é isso,
da escuta, nem da voz, porque a gente já tem voz da escuta para as pautas das mulheres negras, entendeu? E a gente está, a coordenação de promoção da igualdade racial, representada pela Rafaela André, através que ela trabalha na CETRABS, como coordenadora dessa pasta, estão desenvolvendo a semana o segundo encontro de mulheres, eu vou dar aqui uma colinha porque é um nome grande, gente. O segundo encontro de mulheres pretas, latino-americanas e caribenhas, né? Ano passado a gente teve esse encontro também, durante o mês de julho, e dessa vez vai ter uma semana voltada para isso, que vai ter oficinas, discussões, palestras, rodas de conversa, e vai ser do dia 25 de julho ao dia 31 de julho. E a forma de você ter acesso à programação, tudo direitinho, vai ser por meio dos portais de comunicação da Rafaela André, que é a coordenadora dessa pasta, e também do governo, tá? Através da CETRABS. Outra pauta que sempre faz também avisos, atividades referente ao Julho das Pretas é o Núcleo de Mulheres de Roraima, o NUMUR, que também tem rede social, o Instagram. Lá elas também vão atualizar quais vão ser as atividades oferecidas. Então, pelo que eu posso lhe passar, vai ser uma programação ótima, feita pela Coordenação de Promoção da Igualdade Racial e também, mais para frente, o Núcleo de Mulheres de Roraima, que sempre está representando, todo ano elas fazem, o Núcleo de Mulheres de Roraima. Inclusive, foi com elas que eu tive o primeiro contato com o Julho das Pretas. Que bacana. E para quem quiser conhecer mais também sobre o hip hop? Quem quiser mais conhecer o hip hop roraimense, a gente tem o coletivo Maco X, Maco MAKU-X, que é um coletivo de hip hop daqui. Também temos o coletivo Urbanos, que eles também têm redes sociais e sempre estão divulgando. Nós temos as batalhas, tipo a Batalha do Satélite, que acontece de 2 em 2 semanas, a cada 15 dias, na Praça do Satélite. E agora a gente está passando pelo processo de seleção para o estadual, para ir para o Duelo Nacional de MCs. O que é o Duelo Nacional de MCs? Todos os estados mandam um representante, o melhor MC do seu estado, para batalhar em Belo Horizonte e ganhar o título de melhor MC do Brasil. E nós, Roraima, estamos no circuito e estamos passando por essa seleção. Então, quem quiser saber onde vai ser a próxima seletiva, onde vai ser a próxima batalha, entra no IG do 95K, que é a produtora que está articulando as seletivas, ou a Batalha do Mirante, RR, tá? Instagram. Sempre estão lá postando onde é que vai ser, que horas vai ser, quem vai participar. E se você gosta de batalha e quer participar, temos todas essas batalhas e você só precisa colocar seu nominho na folha, colocar coragem e pode batalhar. Que bacana. E você, se já foi vítima de racismo ou preconceito, ou já viu também, aqui para ajudar a aumentar essa rede de combate ao racismo, a gente dá algumas orientações. É importante procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, não tem problema. A Defensoria Pública está à disposição para lhe defender, para garantir seus direitos, para garantir que a justiça seja feita e, o mais importante também, a sua cidadania, que é o viver em harmonia, né? Que é o respeito, estar bem com o outro diferente. Então, a gente tem os nossos canais de comunicação também, Instagram, outras redes sociais. O Instagram é mais usada. A gente está com um novo site também, o endereço é o mesmo, é defensoria.rr.def.br. defensoria.rr.def.br. Você acessa lá, você pode agendar um atendimento, tudo ali na palma da sua mão, e até também por meio do WhatsApp, que tem aqui no site, no novo site, o número que está bem acessível, bem didático, você também pode iniciar o atendimento. O programa Fala aí Defensoria vai ficando por aqui. Esta edição teve a minha apresentação, Felipe Medeiros. É sempre uma honra estar com você, nosso ouvinte, e também com você, telespectador da TV e também da rádio universitária, os canais de comunicação da Universidade Federal de Roraima, sempre muito atentos a levar temas
que promovam melhorias, que promovam a evolução assim da sociedade, uma evolução aqui do nosso povo de Roraima, né? E para a gente encerrar com chave de ouro, tá contigo, Rafa. Ou uma poesia, ou um hip hop. Encerra pra gente essa edição do Fala aí Defensoria. Obrigada também. Antes de terminar, queria indicar também o perfil do Ritmizando, da Pela, que é uma mana que está somando muito no break, que é outro segmento do hip hop, que tem 5 elementos, que é o break, o DJ, grafite, o MC e o conhecimento. Então ela representa muito bem no break, juntando todos esses. Eu queria finalizar com uma poesia. Pronto. Eu vou tentar aqui criar na hora, tá, gente? Então, Vamos lá. pensar aí tão boa. Obrigada por mais esse dia, mais um dia de conversa e de poesia. 2 coisas que eu amo, olha, quem diria? Conhecimento, arte e cidadania. Aquilo que só você pode dizer, aquilo que eles não mostram na TV, aquilo que você pode mudar, aquilo que você sabe o que quer passar. Então, seja protagonista da sua história. Vem com a gente. Vamos mostrar que a gente também é independente de gênero, de crasa, de classe. Enfim, você faz a sua casa, faz o seu novo mundo. Se todo mundo fazer uma parte boa, o mundo também se tornará bom.